Olá pessoal, hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre funções trigonométricas. Na aula passada nós falamos sobre a função seno. Hoje nós estaremos falando sobre a função cosseno. Como a aula passada nós pudemos até retomar um pouquinho do ciclo trigonométrico, hoje nós iremos mais rápido, porque eu estou partindo do princípio que você já assistiu à primeira aula que falava da função seno, tá ok? Antes de começar, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se em nosso canal para que possamos fortalecê-lo. Deixe o seu joinha se você gostar da aula e, claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. E se você souber de alguém que está estudando para o vestibular, alguém que está estudando para concurso público, compartilhe essa aula. Vamos lá então, o que é a função cosseno? É a função que associa a cada arco x pertencente a reais o número que é o cosseno de x, também pertencente aos números reais. E como você sabe, para desenharmos uma função, nós podemos atribuir valores para x e calcularmos valores para y. E eu vou atribuir os valores para x, da mesma forma que na aula passada, de arcos notáveis do nosso ciclo trigonométrico. Vamos lá então. Eu quero calcular o cosseno de cada x que eu atribuir aqui. E como na aula passada, eu comecei com esses notáveis 0π, valor para x, depois π sobre 2, depois o π, lembrando que o π está aqui, depois 3π sobre 2, e completando a nossa circunferência, o valor de 2π, ok? Bom, esses valores são valores para x, então eles virão para cá. Então eu tenho 0π, π sobre 2, o valor de π, o valor de 3π sobre 2 e, por último, o valor de 2π, tá ok? Quero o y do cosseno de x, ou o cosseno de 0π. Veja que o cosseno é medido nesse eixo, como nós já falamos, e o cosseno de 0π é igual a 1. O cosseno de π sobre 2 está aqui, e o cosseno é a projeção no eixo x, portanto, o cosseno é 0. O cosseno de π está aqui, portanto, esta é a medida do cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, projetando no eixo x, é 0. E o cosseno de 2π é a mesma coisa que o cosseno de 0π, portanto, é o número 1, ok? De posse dessas informações, agora nós podemos desenhar a nossa cossenoide. Esse é o nome agora do nosso gráfico. Veja, quando o x for 0π, o y é 1. Quando o x for π sobre 2, o y é 0. Quando o x for π, o y é menos 1. Portanto, aqui. Quando o x for 3π sobre 2, aqui. E quando o x for 2π, nós teremos para y o número 1. Portanto, o nosso gráfico terá este desenho aqui. Bom, olhando o gráfico, nós podemos ver que este aqui é um período. A partir daqui, você já sabe, como eu falei na aula passada, que começa a se repetir. Por quê? Porque estamos falando de circunferência. Veja, se eu atribuísse um outro valor, o próximo valor seria aqui, no meu ciclo trigonométrico. Projetando, seria cosseno igual a 0. E, de novo, projetando aqui, teríamos o valor de π, seria o próximo valor, e teríamos o valor de menos 1. Portanto, o período neste gráfico é 2π. Ele começa aqui, ele é decrescente de 0 até π, depois de π até 2π, quando termina o período, ele é crescente. Bom, o domínio, como a definição já disse, é o conjunto dos reais,
E observe que também, tá? Neste caso, o y vai de menos 1 até 1. Portanto, valores para y, nesse caso, são números pertencentes ao conjunto dos reais, de tal forma que o y será maior que menos 1 e menor ou igual a 1. Retificando, y será maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Temos aí uma função cosseno. Vou colocar um exercício um pouco mais complexo para que possamos nos aprofundar um pouco mais. Aguarde aí que eu volto já já. Muito bem, agora um último exemplo. Veja bem, agora eu quero y é igual a cosseno de x sobre 2. É esta função aqui. Portanto, o cosseno da metade do arco x. Então, veja bem, eu vou atribuir esses valores notáveis que você já conhece, desta vez para x sobre 2. Então, aqui eu tenho 0π. Depois, você já sabe, eu terei π sobre 2. Depois, eu terei o π. Depois, o 3π sobre 2. E, por último, após o 3π sobre 2, o 2π. Veja que eu estou sempre trabalhando com esses valores notáveis, porque eu sei quem são seno e cosseno deles, tá ok? Bom, agora veja bem, se daqui para cá eu tenho x sobre 2 e multiplicar por 2, eu terei x. Ora, a metade de x vezes 2, eu terei um x inteiro. Portanto, 0π vezes 2, 0π. π sobre 2 vezes 2, eu terei π. Nós podemos enxergar isso assim também. Vezes 2. π sobre 2 vezes 2, eu terei 2π sobre 2 e cancelo, fico somente com o π, tá ok? π multiplicado por 2, eu terei 2π. 3π sobre 2 multiplicado por 2, vamos lá, 3π sobre 2 multiplicado por 2, 2 vezes 3, 6π sobre 2, que eu divido 6 por 2, eu terei 3π, ok? E 2π vezes 2, dobrando, eu terei 4π, ok? Vamos apagar isso aqui. Valores para x, 0π, eu tenho π, eu tenho 2π, eu tenho 3π, eu tenho 4π, ok? Bem, de posse desses valores, eu já posso calcular o cosseno de x sobre 2, olhando nessa coluna agora. Se o x sobre 2 é 0π, o cosseno de 0π será igual a 1. Cosseno de x sobre 2, quando o x sobre 2 for π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? Projetando aqui, é o zero. Cosseno de x sobre 2, quando o x sobre 2 for π. Cosseno de π será igual a menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 será igual a 3π sobre 2 está aqui, projetando zero. E por último, cosseno de x sobre 2, quando x sobre 2 for 2π, temos que o valor novamente é 1. Veja que agora eu já posso colocar os valores no meu gráfico. Quando o x for 0π, o valor para y é 1. Quando o meu x for π, o valor para y é 0. Quando o meu x for 2π, o valor para o meu y é menos 1. E quando o meu x for 3π, o valor do y será 0. E por último, quando o meu x for 4π, o valor do meu y será 1. Portanto, esse ponto está aqui. Veja que aqui você pode enxergar o nascimento da função y é igual cosseno de x sobre 2. E aí, claro, nós temos que, de novo, responder essas perguntas. Quem é o domínio? Como a definição já diz, conjunto dos números reais. Imagem, veja que vai de menos 1 até 1, como nos outros gráficos. É simples entender isso. Veja que o meu cosseno vai de menos 1 a 1, só poderia variar mesmo de menos 1 a 1. Assim como o seno
na função seno, como vimos na aula passada, vai de menos 1 até 1, ok? Então, a imagem é o y pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse valor para y será maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, ok? Por último, o período. Veja que aqui nós começamos o nosso gráfico que veio decrescendo, portanto decrescente, aqui começou a crescer, portanto crescente, e a partir daqui você já sabe, ele iria se repetir, ok? Portanto, o nosso valor de período é 4. 4 o quê? 4 πs. Função trigonométrica 1 e 2, seno e cosseno. Na próxima aula estaremos vendo equações trigonométricas. Grande abraço a todos e até a próxima aula.